Olá, bom dia, queridos. Espero que estejam todos bem. A gente vai falar um pouco sobre o que é conceito em cenografia, como se constrói um conceito em cenografia. Então, para falar sobre isso, a gente vai usar o exemplo de um artista cenógrafo francês chamado Richard Peduzzi. Então, logo mais a gente vai passar as imagens dele, eu vou passar as imagens dos cenários dele, mas para que vocês possam ter essa compreensão, e a gente falar um pouquinho sobre o que significa conceito de cenografia. Quando eu falo em conceito de cenografia, eu falo de um aprofundamento daquilo que a gente chama como ideia, ou como disparador. Aquilo que apresenta, aquilo que aparece para a gente como uma primeira pista do resultado da visualidade de um espetáculo teatral. Então, dessa primeira ideia, a gente vai fazer esse aprofundamento através de pesquisas referenciais, que sejam ideias do campo da própria arte, ideias que sejam do próprio mundo, né, ou da própria observação, ou de uma articulação artística, que é a junção de várias ideias na argumentação de um espetáculo, através da percepção, do sentido, dos sentimentos com relação à proposta artística que está sendo realizada, ou de uma elaboração intelectual daquilo que está sendo discutido, daquilo que está sendo realizado. Então, se eu falo de uma ideia de buraco, por exemplo, tenho infinitas possibilidades de execução desse buraco, mas através do aprofundamento dessa pesquisa, eu posso chegar em várias colocações, em várias situações onde esse buraco pode se apresentar como proposta num espetáculo teatral. Para a gente ter uma ideia, uma noção mais clara, mais objetiva, eu vou apresentar aqui o trabalho de um artista cenógrafo francês chamado Richard Peduzzi. Ele nasceu em 1943 na Argélia, é, francês. Ele começou a trabalhar na década de 60 com cenografia e ele formou um trio junto com Patrick Cherot e Bernard Marie, que é de grande valor para o trabalho das artes cênicas francesas. Ele, aliás, além disso, ele foi diretor da Academia Francesa de Roma. E o seu principal trabalho está voltado para as óperas e para as óperas do Wagner. Né? E ele dirigiu durante quase 30 anos, o trabalho dele ficou centrado no Alla Scala de Milão. O principal conceito do trabalho do Richard Peduzzi está na construção da ideia de um espaço fora do tempo. Ele sempre tem essa referência. E a outra coisa que é um conceito do trabalho dele também é que o objetivo dele como artista é surpreender o público com o espaço, é criar esse espaço de surpresa, de assombro na construção das suas obras. Eu vou apresentar aqui alguns trabalhos deles, a começar pela ópera Hamlet. Né? Vocês podem ver nessas imagens agora que eu vou estar mostrando, essa primeira imagem é uma imagem do cartaz. Você já vê, é impressionante a marca, o registro da luz frente à monumentalidade, né, no espaço dele. A outra coisa é que assim, ele não quer criar nada, nenhum espaço que seja parado. Então você pode ver agora aqui com a imagem da maquete, né, apesar de ser um paredão e ter uma dimensão absurda, gigante dentro da referência da escala humana, vocês podem ver aqui pela maquete que ela constitui de elementos que estão vazados e que vão, com o passar do tempo do espetáculo, vão se modificando, indo para frente e para trás. Ele, ele gosta, ele tem, apesar da monumentalidade, apesar da estrutura, um dos conceitos dele é que o espaço seja dinâmico, seja vivo, ele esteja em modificação e transformação o tempo inteiro. Esse é um terceiro conceito dentro da obra dele. A próxima obra que estou mostrando aqui para vocês é do Wojciech. Né? Essa montagem do Wojciech se aproxima de uma questão de uma relação com a arquitetura e o pensamento, né, arquitetônico
e estírico da Dinamarca, principalmente pelo uso das cores e da composição simples básica. É também baseada no artista Mondrian. Então você pode ver a impressão das formas, da luz, através da impressão das formas. Podem ver aqui o registro, está vendo a continuação do desenho nessa outra foto, uma impressão desse formato, quando os objetos não estão, aqueles objetos que representam as casas não estão em cena, que só o ângulo das paredes gigantes já formam os desenhos, a continuação dos desenhos pela sombra. Agora eu vou mostrar para vocês o outro espetáculo, outra ópera, que é o Eletra. Aqui vocês vão ver a questão da monumentalidade, da construção da relação frente à dramaticidade. A escala interfere diretamente na questão da dramaticidade dos atores e dos cantores em cena. Você vê que há um momento de tensão em relação à relação arquitetônica, da estrutura arquitetônica, frente aos atores, há uma pressão, há uma relação muito forte, muito incisa com relação a isso. Essa outra obra que vocês estão vendo é um outro espetáculo de ópera do Wagner, chamado Anel de Nibelungos. Ele construiu esse espetáculo em 1979. Você pode ver que se trata da representação de uma aldeia medieval, né, num estado pequeno, onde você tem a representação da murada externa e o cenário, quando vira, tem a representação do cenário pelo lado interno da murada. Então tem as duas formas sendo realizadas simultaneamente. Visto isso, através da referência dos trabalhos do Richard Peduzzi, eu queria que vocês escolhessem na casa de vocês algum elemento que pudesse ser reproduzido em escala gigantesca. Assim como que ele cria essa espetacularidade, ampliando a escala dos objetos, né, e transformando coisas que seriam ordinárias da casa dele, assim, ordinárias do universo dele, né, das vilas, das ruas, que seriam dentro da escala medieval, todas reduzidas, todas apertadas, todas concisas, né, e ele pega e transforma isso numa escala de uma dimensão espetacular. Eu queria que vocês escolhessem um elemento da casa de vocês, que pode ser uma parede, uma porta, em qualquer canto, qualquer parte que possa ser referenciada na casa de vocês, e que transformassem isso por uma coisa espetacular, que tivesse a ideia de algo gigante, de algo que extrapolasse as relações de dimensão. Tá bom? Beijo a todos, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.